Aqui é Leandro Lopes com mais um vídeo de dicas para o Excel, agregando valor, dividindo conhecimento. Vou passar para vocês então como construir um gráfico do tipo velocímetro. Aqui eu tenho um montado já para vocês perceberem aí como que ele funciona. Tem uma aplicação prática, por exemplo, tem aqui uma meta de faturamento aqui, 300 mil reais e um faturamento acumulado no mês de 180 mil reais. Aqui eu tenho a proporção dele e aqui eu tenho um gráfico mostrando justamente essa proporção. Notem aqui, eu vou fazer uma alteração aqui, por exemplo, no valor aqui faturado. Note que o percentual ele automaticamente ele se ajusta à proporção real aqui informada. Então esse tipo de gráfico ele também pode ser aplicado por uma outra finalidade. Você pode ter por uma aplicação pessoal, por exemplo, você pode ter sua receita, seu pagamento aí, vamos supor uma renda de 5 mil reais, e aqui você acompanhar suas despesas e você ir acompanhando aí ao longo do mês aí quais são os gastos. Então conforme você muda aqui, ele vai te posicionando. Esse gráfico aqui ele é construído basicamente em duas partes. Primeiramente, monta-se a escala dele e no segundo momento se constrói o ponteiro. Eu vou deletar isso aqui para a gente construir um do zero. Uma informação importante aqui, antes de iniciar o desenvolvimento do gráfico. Então notem, como estou trabalhando com gráfico circular, aqui eu utilizarei um gráfico tipo pizza e um gráfico tipo rosca. Então, em princípio, a circunferência toda, os 360 graus, corresponderiam a 100% do gráfico. No entanto, eu pretendo trabalhar somente com metade do círculo. Então, eu quero que essa faixa aqui corresponda ao meu 100%. Então, a gente vai fazer uma jogada aqui, que eu coloco aqui parte oculta, que é justamente aqui o somatório aqui da minha escala, que precisa corresponder ao 100% que eu desejo, e a outra parte eu desejo que fique oculta. Então deixei isso aqui, eu vou plotar essa área, e vocês vão perceber que justamente esse 100 aqui ele vai corresponder a essa parte que eu vou deixar oculta aqui, tanto para o gráfico de pizza quanto para o gráfico de rosca, aqui em cima e embaixo. Eu vou deletar aqui as informações para a gente construir esse gráfico juntos. Bom, deletei o gráfico, deixei aqui essa informação que vamos utilizar ao final somente. A construção do gráfico. Como eu falei, a escala ela vai ser construída utilizando-se um gráfico do tipo rosca e o ponteiro utilizando-se um gráfico do tipo pizza. Então, determinei aqui minhas escalas como sendo ruim, regular, bom e ótimo. Eu vou distribuir aqui o meu 100%, 30, 35, 20 e aqui 15. Então note que aqui eu tenho o meu 100% e a minha parte oculta corresponde a 100 também, totalizando 200. Então a circunferência aí tem que pontuar 200 na parte de cima e na parte de baixo do ponteiro, né? Então vamos lá. Selecionei a parte que eu desejo plotar, inserir gráficos, gráfico tipo rosca. Já apareceu para mim aqui. Note que ele não está posicionado como eu desejo. Então o primeiro passo que eu preciso fazer, dou 2 cliques aqui em cima do gráfico. Ele vai abrir aqui para eu determinar o ângulo da primeira fatia. Vejam aqui que ele pede ângulo da primeira fatia. Eu vou colocar 270 graus. Apliquei OK. Confirmei e ele já rotacionou o meu gráfico. Então note que a parte oculta, minha parte azul aqui, ele ficou posicionado para baixo. E essa parte, no momento seguinte, eu vou ocultar. Só que inicialmente eu vou dar uma melhorada aqui na espessura da rosca. Então eu cliquei 2 vezes com o botão esquerdo. Aqui orifício da rosca. Então eu vou reduzir aqui para a gente ter um gráfico um pouco mais apresentável. Agora que eu posso fazer com que apresente para mim a escala. Vou aqui no menu Design,
adicionar elementos gráficos. Aqui à esquerda. Rótulo de dados. Na verdade, eu não quero que apareça o valor, eu quero que apareça o nome da categoria. Então, eu vou desmarcar aqui. Eu quero que apareça o nome da categoria. Já me apresentou. Eu vou dar uma melhorada aqui no tamanho da fonte. Vou colocar um negrito. Opa. Não é necessário. Vou mudar um pouco a cor. Se eu clicar duas vezes aqui, eu consigo selecionar a faixa específica. Então, normalmente ruim, uma cor vermelha. Regular, a gente pode colocar um amarelo. Bom. Podemos colocar um verde mais claro e ótimo. Um verde um pouquinho mais chamativo. Agora eu desejo apagar essa parte de baixo. Na verdade, eu vou ocultar, eu vou selecionar, vou deixar sem preenchimento. Então, note que ele já sumiu. Selecionei duas vezes o rótulo da faixa, ele desapareceu. Essa legenda também eu vou tirar ela daqui para a gente ter um gráfico um pouco mais apresentável, mais visual. Vou colocar aqui velocímetro. Ok, então a nossa faixa do gráfico já está pronta. Se vocês alterarem aqui, ó, note que eu vou colocar aqui 30. Então note que a faixa aqui ela é totalmente ajustável, né? Então vamos partir agora para o ponteiro. Então o ponteiro, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, então eu preciso com que a parte inferior do meu gráfico de pizza, que eu vou utilizar agora, ele seja anulada, então ele fique oculta. Montei também uma formulinha aqui, ó, que na verdade eu tenho que somar, tem que ter uma soma, esse é o valor percentual. Então eu vou colocar aqui 80, será 80%, e aqui é a espessura do ponteiro. Vou colocar 1,5 porque é uma espessura razoável. Eu montei aqui, ó, de forma que conforme eu vou inserindo a informação, a espessura do ponteiro, o valor, sempre a soma desses números me dê 200, que é o total da circunferência. E vou fazer com que a parte inferior sempre fique oculta. Vou clicar aqui com o botão esquerdo em cima do gráfico, selecionar dados. Aqui eu vou adicionar uma outra série. Note que essa série aqui é a que eu já estou trabalhando, que é da escala. Mas eu quero adicionar uma outra série. Então eu clico em adicionar. Vou nomear aqui ponteiro. E vou marcar aqui. Então note que eu já tenho aqui, ó, um gráfico aqui na parte exterior. E justamente essa parte alaranjada é a espessura do ponteiro. Então já tenho aqui o outro gráfico de rosca. Como eu só inseri o dado, então ele já me deu um gráfico de rosca, mas eu não utilizarei um gráfico de rosca. Se eu alterar aqui, ó, note que a espessura lá do meu ponteiro, que é essa parte aqui, ó, ele está movimentando. Normalmente 1,5 aqui é uma espessura razoável. Vou clicar com direito, alterar tipo do gráfico. Aqui embaixo eu tenho aqui ponteiro, que é a série ponteiro. Vou alterar para o tipo pizza. Ok. Vou selecionar o gráfico de trás aqui, que na verdade é o de pizza. Então, se eu clicar aqui no centro, eu estou selecionando o gráfico de pizza. Vou clicar com direito, formatar série de dados. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ajustar o ângulo da primeira fatia, né? Então eu também vou colocar 270 graus e vou selecionar aqui eixo secundário. Então note que quando eu coloquei eixo secundário, automaticamente o gráfico tipo pizza ele pulou para frente. Vou deixar dessa maneira, vou selecionar essa parte do gráfico,
sem preenchimento, vou selecionar essa parte superior do gráfico, também sem preenchimento. Note que eu fiquei apenas com a parte do ponteiro, que é a parte alaranjada. Então, quando eu mexo aqui no valor, note que eu já tenho aqui o meu gráfico em funcionamento. Vou mudar aqui essa cor. Vou dar 2 cliques aqui, vou deixar ela na cor preta. Para quem achar melhor, deixar a espessura um pouquinho maior do ponteiro. Então está feito aqui. Então basicamente já temos o nosso gráfico aqui. Então note quando eu coloco aqui, ó, se eu colocar 100%, ele vai até o final da escala. Se eu colocar 0%, ele vai para o início. 50%, ele vai para o meio da escala. Então já temos aqui o gráfico. Um pequeno detalhe aqui que eu costumo fazer é inserir aqui uma figura justamente para a gente visualizar aqui o percentual. Então vou aqui inserir formas, vou arrastar aqui, clico uma vez, clico duas, sinal de igual. Então aqui eu tenho já o meu valor percentual. Posso aumentar aqui. Então à medida que eu aumento aqui, eu tenho aqui o meu percentual no gráfico. Então para a gente finalizar aqui, então vou amarrar isso aqui a um indicador qualquer, como eu mostrei, né? Então eu tenho aqui um valor de faturamento, um valor faturamento atual. Aqui eu faço uma formulinha simples aqui com os dois números para me dar o percentual. Então eu quero que esse número aqui ele ajuste aqui o gráfico de ponteiro que eu fiz automaticamente. Vou proceder da seguinte maneira. Então vou selecionar aqui uma célula ao lado, porque eu não posso jogar esse número direto aqui, porque ele está aqui, está em percentual, aqui está em valor absoluto, certo? Eu vou fazer o seguinte, igual aqui, eu quero que seja igual a essa célula. Aqui eu tenho o número percentual, então esse número aqui vezes 100, vou tirar a formatação aqui, 60, e aí sim eu deixo essa célula igual a essa aqui. Então quando eu altero aqui os meus números aqui, por exemplo, alterou a meta de faturamento para 400 mil, então note que o percentual ele já muda aqui e muda aqui. Alterei aqui o valor atual, eu já tenho aqui o meu gráfico amarrado. Então construímos o gráfico, posteriormente atrelamos aqui ao indicador. Essa foi mais uma aula de dicas rápidas para o Excel. Peço aí que se inscrevam no canal e dêem um joinha para eu continuar gravando mais vídeos para vocês aí. Obrigado.